A paz do Senhor para todos os nossos queridos irmãos e irmãs, todos amigos, todos aqueles que se prontificarem a estar participando desta live, deste culto online, né? Não temos o louvor, porque não estamos presencialmente, mas nós temos aqui o louvor já assentado no nosso coração, porque louvar a Deus é glorificar, adorar, bendizer, expressar o nosso amor por isso. Tudo isso é louvar a Deus, é testificar, tudo isso é louvar a Deus. Então nós já estamos louvando a Deus para receber a palavra que é a essência. O crente sem a palavra, ele esfria e ele pode se abater na fé. Mas o crente sustentado e mantido pela palavra de Deus, que é poder vivo, a palavra de Deus é poder vivo. E ela faz coisas tremendas no nosso interior, desde que a recebamos, a aceitamos e vamos aplicar em nossas vidas. Ela vai corrigindo situações que precisam ser corrigidas, fortalecendo, animando, motivando. A palavra do Senhor, ela faz uma diversidade de efeitos em nossas vidas. É só receber, é só abrir o coração para que o Espírito Santo possa operar como Ele quer, não como nós queremos, mas como Ele quer. Temos aí nossos irmãos que já estão ligados nessa live, né? Pastora Jaci, irmão Luiz, irmã Beth, irmã Amanda, seu esposo, a filhinha, tá aí também irmã Daiane, irmão Célio, irmã Luísa, Daniel, está a irmã Cristina também, irmã Nádia, diácono Carlos, nosso irmão Vinícius com a irmã Gabriela e mais o bebezinho, né? Que está aí, graças a Deus, com saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, temos mais. Os que eu não consegui identificar, é porque eu não consegui identificar. Mas fica a paz do Senhor para todos vocês. No final desta ministração estarei orando e também dando os avisos, né? Algumas alterações que vão ocorrer, nós vamos estar aqui avisando no final da mensagem e da oração que vamos fazer. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, versículo 18. O tema dessa mensagem de hoje é a palavra doutrinária, né? A palavra doutrinária é a Bíblia, né? Estudo da Bíblia. Doutrina não pode ser doutrina do homem, tem que ser ensino da Bíblia. Doutrina é ensino da Bíblia. Que muitas pessoas confundem isso. Doutrina acha que é um culto onde o pastor pega pesado, fala. Mas isso aí é doutrina de homem. Doutrina de homem não é doutrina de Deus. Tá? Doutrina de Deus é que vem da Bíblia, é extraída da Bíblia, na revelação do Espírito Santo. Essa é a doutrina que realmente faz efeitos em nossa vida, em nossos corações. Essa é a doutrina que nós precisamos. Então está aqui, o tema de hoje é firme a tua fé no Senhor e confie na vitória. Então, Mateus 16, 18. É a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, né? Nos evangelhos é quando Jesus fala sobre igreja, porque ele diz, falando com Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedrinha,
Tu és uma pedrinha, tu não é a pedra, tu és uma pedrinha, um fragmento. E sobre esta pedra, que é o Cristo, Jesus, que ele está dizendo, essa pedra que sou eu, Jesus, ele está falando para Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja é edificada sobre Cristo, não é sobre Pedro. Pedro é uma pedrinha que compõe esse grande edifício espiritual. E ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja corpo do Senhor. Não é igreja casa, não é igreja espaço, ou não é igreja templo, como dizem, né? Templo, no templo não tem mais, templo somos nós, templo do Espírito Santo. Então ele fala isso para Pedro. Por que ele fala? Porque ele é o construtor. Ele é o construtor da igreja corpo. Ele estava formando essa igreja corpo, edificando essa igreja corpo. Ele é o cabeça da igreja. Não tem outro cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. E cada cristão que faz parte desse corpo é como uma pedra viva. Somos edificados como pedra viva, não uma pedra morta. Que tem que ter, e pedra viva no sentido todas bem ajustadas, né? Elas compõem uma unidade. E a igreja na sua unidade, o inferno não tem poder sobre ela. Satanás não tem poder sobre ela. Então, o inferno que ele fala aqui é o símbolo do poder organizado por Satanás, que tinha a chave da morte e do inferno, porque ele era o governante da terra. Até a cruz ele foi o governante da terra, governo esse que ele tomou de Adão. Então, Cristo agora ia retomar o governo. Para isso, ele precisava estar exatamente como Adão antes do pecado, encarnou num corpo, e ele tinha que estar totalmente puro, exatamente como Adão estava antes de pecar, para como homem agora puro, poder vencer o diabo. Só nessa condição que ele poderia vencer o diabo. Por isso que o diabo, de várias formas, tentou Jesus para que ele cometesse uma falha. Se ele comete uma falha, ele perderia a batalha contra o diabo continuaria como governante. Mas Jesus o venceu. Então, quando ele diz está consumado, ele consumou a sua vitória lá na cruz do Calvário, como homem, totalmente ali, sem nenhum poder de Deus. Deus não interviu, o Espírito Santo saiu de lado, ele ficou somente quando ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Ele tinha que estar totalmente ali só, para poder vencer sozinho, né? O Satanás, que era o governante da terra. E ele conseguiu isso, né? Vencendo. E nessa que ele venceu, ele tomou o governo de Satanás, que tinha a chave da morte e do inferno, então passou agora a ele deter a chave da morte e do inferno. Deus permitiu que Satanás continuasse agindo, mas dentro dos seus propósitos, para testar a fidelidade do homem, testar a fidelidade da igreja. Então, a nossa fidelidade é testada através de várias tentações que o inimigo impõe, porque Deus permite isso.
Deus permite isso. Então, Cristo conseguiu ali, agora estar com a chave da morte e do inferno. Foi quando ele desce lá em Efésios capítulo 4, ele desce às profundezas da terra e vai lá libertar e levar para a glória todos os salvos do Antigo Testamento que não tinham ido para o céu. Por quê? Porque eles ainda tinham o pecado original. Porque o sangue de animais não purificava, não expiava o pecado original. Só o sangue de Cristo. Então, com o seu sangue derramado na cruz, agora ele tinha o poder para fazer a expiação do pecado daqueles que estavam lá. Quem estava lá no céu, seio de Abraão? Abraão, todos os do Antigo Testamento que foram salvos, estavam na condição de salvo. Cristo aí, já agora, liberta eles daquele lugar que estavam, porque se Satanás vence, eles nunca saíram de lá. Mas Cristo venceu, foi e os tirou, como diz lá, levou cativo o cativeiro. Amém. Aí está a sua introdução. E aqui, nesse primeiro tópico, nós vamos estar discorrendo aqui. Ninguém pode alterar o que Jesus decreta. O que Jesus decreta, ninguém pode alterar. Por quê? Porque a sua palavra é verdadeira. A sua palavra é a verdade. Nós temos agora, usando aqui textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para mostrar a questão da palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor é a que faz realmente efeitos e faz milagres. Ela continua operando milagres. Nós somos um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Em 1 Reis 17, 24, diz assim a palavra do Senhor. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Antes dela falar isso, e ela falou isso porque Elias, Deus o usou para ressuscitar o filho dessa mulher que tinha morrido. Mas antes disso, quando o filho ainda vivo, Elias multiplicou a farinha da botija e o azeite. Ele fez ali um grande milagre. E essa mulher, ela olhou mais para o resultado. Ela viu ali tanta farinha, tanto azeite, agora ela poderia sair daquele estado de pobreza. Mas ela não reconheceu o homem de Deus que operou aquele milagre através do poder do Espírito Santo. Ela não fez nenhum reconhecimento. E ela deveria ter testificado ali. Mas ela não fez isso, ela simplesmente ficou ali maravilhada com o que aconteceu, agora já totalmente segura de que ia ter a sua sobrevivência, mas não fala nada. Agora, o que acontece? Não glorificou o nome do Senhor? E, de repente, o filho dela morre. O filho dela vem morrer. E o que acontece? O filho dela, morto, essa mulher começa a fazer imprecações contra Elias. Começa a falar contra ele. Começa a repreendê-lo. Mas tudo ali estava no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então Elias vai e opera ali a ressurreição do filho da viúva. Algo que ela achava que estava perdido, que não tinha mais jeito. Agora ela ia entender que com Deus tudo tem jeito. Com Deus tudo tem jeito. Ela já não tinha mais esperança.
Como que ela poderia imaginar que o filho morto poderia ressuscitar? Mas Elias vai lá e se deita sobre o menino, o corpo do menino se deita 3 vezes lá, até que ele começa a despertar, ele ressuscita, e agora a mulher, ela vai testificar. Agora ela vai testificar, agora ela vai crer realmente, quando ela diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus. Por outro milagre ela não falou nada, mas agora Deus operou para que ela falasse, porque ela já devia ter reconhecido antes, mas agora ela vai reconhecer. Eu vejo que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra que o homem de Deus prega é verdadeira. A palavra que nós pregamos na inspiração do Espírito Santo e na direção do Espírito Santo é verdadeira. Ela faz efeitos poderosos para aquele que crê, para aquele que aceita, para aquele que recebe a palavra. Então Deus opera. Deus está operando através dessa palavra. O Espírito Santo está operando através desta palavra. Porque é uma palavra inalterável, ela não muda. Porque o Senhor diz em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus não mudou com relação a Israel, porque ele tinha um pacto, era o pacto abrâmico, que Deus fez com Abraão e não podia ser quebrado. Ele foi provocado por esse povo até o limite. E quantos têm provocado Deus até o limite, mas ele está usando de misericórdia? Ele está usando de longanimidade. Mas ele, mesmo sendo provocado, ele não se torna menos misericordioso, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. E o seu amor é contínuo. O amor do Senhor não esfria. O nosso pode esfriar, mas o do Senhor nunca esfria. E ele diz por isso que vocês não são, é a causa de vocês não ser consumidos, porque pelo que esse povo fazia, se Deus não tivesse um pacto, uma aliança que ele fez, ele teria realmente consumido todos eles. Mas Deus é fiel na sua palavra, que ela é inalterável, ele não podia mudar. Aquilo que ele aliançou com Abraão não podia ser mudado. E realmente ele não mudou. E o povo de Israel ainda estão debaixo desse pacto, não rejeitaram o Messias, mas vão ter outra oportunidade. Não para ir para o céu. Não para ir para o céu. Porque os judeus quiserem ir para o céu, têm que aceitar Cristo agora, antes da grande tribulação. Porque na grande tribulação, ele vai aceitar Cristo, sim, com os 144 mil evangelizadores, e os que aceitarem é que poderão, mas será uma situação tão adversa que a mensagem não é para ir para o céu, a mensagem é para reinar, estar debaixo do reino de Cristo aqui no reino milenar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma aliança conosco que ele nunca vai quebrar. A aliança que Jesus fez é uma aliança do Novo Testamento, que diz a aliança do Novo Testamento no meu sangue. O Senhor tem uma aliança conosco. Nós podemos quebrar, mas ele não vai quebrar. Enquanto permanecermos fiéis, ele sempre permanece fiel. Ele sempre permanece fiel, porque a sua palavra é cumpridora. Em Jeremias 1,12, diz assim o Senhor, na chamada de Jeremias: e disse-me o Senhor, viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele diz, eu vigio a minha palavra para ela ser cumprida. Como ele diz, eu estou desperto e eu estou vigiando a minha palavra, que foi aceita, que foi recebida, para que ela se cumpra naquele que a recebeu com fé. E Deus vai cumprir, porque está fazendo aquilo que lhe apraz, não vai voltar para ele vazia. Então, o Senhor também fala aqui, nesse sentido, que ele ia cumprir a palavra dele, no sentido também de julgamento. Porque Jeremias, ele foi o profeta antes do cativeiro. Antes do cativeiro, e mesmo já com o cativeiro, ele não foi para o cativeiro. Ele não foi para o cativeiro. Mas aquele povo a qual Jeremias pregou e humilharam, não acreditaram, não se arrependeram. Ele foi preso, foi jogado em um poço, ele ficou pendurado numa gaiola, o povo zombando dele, mas ele não deixava de pregar a mensagem, uma mensagem que ele apontava o dedo na cara do rei, dedo na cara dos sacerdotes, ele era ousado, não tinha, porque Deus garantia o que ele falava, e aquele povo acabou indo para o cativeiro porque ele velou por essa palavra para cumprir, e eles foram para o cativeiro. Deus cumpriu o julgamento, o juízo que ele estava para impor, avisou antes, se arrependam, mas eles não se arrependeram e foram para o cativeiro. Amém? Assim como Deus, ele cumpre a sua palavra em nossas vidas. Cumpre-se. Se estivermos servindo ao Senhor, mantendo a nossa condição de salvo, vencendo todas as tentações, deixando o Espírito Santo operar esse processo em nossas vidas de aperfeiçoamento, e você serve ao Senhor produzindo em todos os sentidos, então a promessa dele é que vai nos levar para a glória celestial. Ele vai cumprir essa palavra, mas ele vai cumprir a palavra para aqueles que são nécios, porque vão ficar. Ele vai cumprir essa palavra para os que são nécios, que estão aí servindo ao Senhor relaxadamente. E maldito aquele que serve ao Senhor relaxadamente. Louvado seja Deus. Aqui no segundo tópico, ninguém pode abalar o que Jesus sustenta. Então significa que nada pode nos derrubar. A Bíblia diz que o cair do homem e o levantar é de Deus. Mas se estivermos fiéis ao Senhor, nenhum demônio vai nos derrubar. Nenhum demônio vai nos derrubar. Porque a palavra de Deus diz no Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Significa anjos guardiões. Anjos guardiões. Não significa que eles vão nos proteger de um acidente, de alguma coisa que possa acontecer. Isso aí nós estamos expostos. E ninguém pode culpar a Deus. Esses anjos guardiões, como está escrito lá
em Hebreus 1,14, não são esses espíritos ou anjos ministradores, porque anjo é espírito, que hão de guardar aqueles que herdam a salvação? Significa, nós somos herdeiros preciosos de Deus, temos uma herança a receber. Mas o inimigo, ele quer nos deserdar. Ele quer e faz de tudo para nos deserdar. E esses anjos do Senhor, eles atuam nos protegendo ao nosso redor. Todos nós temos anjos nos guardando, porque tem demônios ao derredor. Tem demônios ao derredor. Então esses anjos nos guardam. Agora, os demônios, eles ganham força porque eles sabem que nós temos que ser cumpridores da palavra. E os demônios conhecem a palavra. E se você não está cumprindo a palavra de Deus, e eles sabem. E quando você está em desobediência à palavra, não está cumprindo a palavra como ela deve ser cumprida, então eles ganham força. E eles ganham força. E eles conseguem se aproximar mais. E se não cumpre a palavra do Senhor, o Espírito Santo se afasta, e os anjos se afastam, e os demônios começam a tomar conta. Porque ele sabe se você está cumprindo ou se não está cumprindo a palavra do Senhor. Mas para aqueles que são cumpridores da palavra e não somente ouvintes esquecidícios, porque a pessoa ouvir a palavra do Senhor e daqui a pouco esqueceu de tudo, é porque ela não prestou atenção, não abriu o coração para o Espírito Santo operar. Então nenhum efeito a palavra fez nessa vida e ela vai se enfraquecendo. E o inimigo gosta e atua naqueles que estão se enfraquecendo. Ele ganha força. Por isso que temos que vigiar. Vigiar. Para que o inimigo não venha tomar a nossa coroa. A coroa da salvação. É isso que ele tenta. De todos os meios. O diabo odeia crente. O diabo odeia crente. Ele tinha grandes pretensões, mas foi derrubado. E agora o crente, um simples mortal, um homem da terra, nascido aqui, mas tem o Espírito gerado por Deus, ele odeia, ele não admite que nós venhamos ser herdeiros de Deus. Ele quer derrubar. Então, quando derruba o crente, tira o crente dos caminhos, é um trunfo para ele, é um troféu que ele ganha. Não vamos ser troféu do diabo, não. Vamos vigiar. Viu, irmãos? Glória a Deus. Nada pode arruinar a nossa vida, porque o inimigo ele pode tentar várias formas de nos arruinar. E só vai arruinar se você não vigiar. Se você não for fiel em tudo, tem crente que é fiel meia boca. Então não é fiel. Fiel em tudo. Quando eu falo tudo, veja em tudo que tu pode ser fiel. E o que você não está sendo fiel. Lembre, o diabo sabe se você está cumprindo a palavra ou se não está. No Salmo 57:6, diz assim: armar uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida e cavaram uma cova diante de mim. Porém, eles mesmos caíram no meio dela. Então, veja bem. Todo o mal desejado para Davi, principalmente da parte de Saul, voltou-se contra ele. Voltou-se contra ele.
Porque Davi, ele vivia em comunhão com Deus. Esse é o segredo, viver em comunhão com Deus. E Davi, certa vez, se refugiou numa caverna. Saul estava em perseguição. Saul não sabia que ele estava refugiado lá naquela caverna junto com seus homens. E Saul estava com todas as tropas frontalmente ali àquela caverna. E ele adentra a caverna para aliviar o ventre, né? Fazer uma necessidade fisiológica. E ele larga ali a capa, tira a capa, a sua roupa. E Davi estava lá, as cavernas estavam na escuridão. Davi vai lá e corta um pedaço do manto de Saul. E depois que Saul saiu, Davi aparece lá e mostra: se eu quisesse, eu tinha te matado. Deus te colocou nas minhas mãos. Veja bem, todo o mal que desejarem para a tua vida vai se voltar contra aqueles que desejam mal contra a tua vida. Por isso que não devemos desejar mal para ninguém. Porque tem a lei do retorno. Nós podemos desejar que a pessoa se arrependa, que a pessoa se salva. Podemos desejar muitas coisas. Mas Saul desejava a morte de Davi. E fez de tudo para que isso pudesse acontecer. Mas Deus colocou aquele que queria matá-lo nas mãos de Davi. Se Davi quisesse, podia ter matado Saul. E não o fez, porque ele considerava Saul ungido de Deus. Embora caído já, embora ser caído, mas foi ungido de Deus. Então nada pode nos arruinar e nada pode nos destruir. Em Isaías 59, 19, parte B, diz assim a palavra do Senhor: vindo o inimigo como a corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Essa é uma palavra escatológica. Essa é uma palavra escatológica. Porque não aconteceu ainda em si. Lógico que em várias guerras que Davi venceu e outros reis venceram, Deus é que dava a vitória. Só que essa vitória agora é com Cristo presencial. Cristo presencial. Porque na Epifania, no final da grande tribulação, Satanás liderando um grande exército, junto com o anticristo, o falso profeta, eles vêm para destruir e conquistar Jerusalém. A chamada Batalha do Armagedon. Só que nesse momento Cristo, numa epifania, se manifesta em pessoa sobre o Monte das Oliveiras. E dali, através da sua palavra, ele arvorou a sua bandeira. Aqui tu não entra, inimigo. Aqui tu não entra, porque vocês vão se destruir todinho. E os próprios inimigos, soldados, milhares, a Bíblia fala 200 milhões de soldados, lutarão entre si. Eles se colocarão ali como inimigo um do outro, e eles batalharão entre si. E vai virar um mar de sangue aquele lugar. Porque o inimigo veio como uma corrente de água, como quem diz, agora eu vou destruir. Mas o inimigo, Satanás, não sabia que Cristo ia descer. Agora Cristo ia descer para enfrentá-lo frente a frente.
e Satanás foi imposta a derrota dele. O anticristo, o falso profeta, foi lançado no lago de fogo e enxofre para nunca mais sair. E Satanás foi preso durante 1000 anos com todos os seus demônios para Cristo estabelecer o seu reino na terra. Então não adianta o inimigo vir contra você, porque o Espírito Santo vai arvorar sua bandeira. Aqui não, esse aqui não, esse aqui eu selei. Esse aqui está selado. Ele tem o sangue de Cristo. Aqui não. Nesse você não toca. Porque esse é menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Glorifique o nome do Senhor. E aqui no tópico 3. Ninguém pode vencer o que Jesus defende. Aqui no Salmo 18, 29, diz: com ele nós saltamos muralhas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. Então, falando aqui, está as vitórias de Davi, que foram muitas. Mas sempre Davi pedia, falava com Deus, e quando não falava com Deus, o profeta vinha, falava com Deus e falava com Davi, e ele pedia a direção. Deus, eu posso ir lá, eu posso lutar contra esse inimigo. Aí Deus falava pelo profeta ou com ele mesmo, pode ir. Então quando Deus dava o sinal verde para ele, ele já ia sabendo que a vitória já estava ganha. Antes de lutar, ele já sabia, essa vitória já está ganha. Amém. Com Deus, nós sempre vamos ser vitoriosos. Com Deus, nunca vamos ser perdedores. Porque a fé de Davi estava atrelada à sua confiança em Deus. E é assim que tem que ser. A nossa fé tem que estar atrelada a nossa confiança em Deus. Como Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Ele não está falando no sentido literal, que tu não vai dizer para uma montanha sair de um lugar para outro, mas está falando de monte, obstáculos, coisas que estão se avolumando para impedir a tua caminhada. Então você vai dizer, sai, passa daqui para colar, porque a tua caminhada tem que continuar e vai continuar em nome do Senhor Jesus, e você não vai parar em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Deus, Ele está te fortalecendo, Ele está te revestindo para que você tenha força para enfrentar as várias adversidades que têm surgido na tua vida. Com Ele nós vencemos inimigos. Em Deuteronômio 28, 7 diz: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Moisés está falando com o povo o que Deus mandou falar. Significava, quando eles, depois de Moisés morto, logo a seguir, ele realmente morreu, e entrou Josué para liderar o povo. Só que tinha essa promessa, porque Josué ia enfrentar, para conquistar a terra, 7 nações cananeias. 7 nações cananeias. Eles vinham de 7 lugares, cada um tinha os seus lugares. Cada um tinha os seus lugares. Mas eles vinham e se juntavam, formando um bloco só. Como quem diz, formando um bloco só. Nós vamos vencer Israel. Só que Deus estava na batalha. Deus estava nessa luta. Deus tinha já prometido a vitória. Então, quando o exército de Israel entrou, já destruindo ali Jericó,
Deus que destruiu o muro, não foi isso? Destruiu lá todos os soldados, conquistou Jericó, e daí por diante foi conquistando-os, e de repente as 7 nações, esses 7 reis cananeus, desfizeram o bloco e foram dispersos por todas as direções. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos sairão debandada. É assim, o inimigo pode juntar, pode formar bloco contra nós, mas o poder de Deus que está em nossas vidas é o poder maior. Antes já estivermos sob o jugo do poder menor que era do diabo, mas passamos a estar sobre agora um poder maior que é o poder de Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E com ele nós ganhamos batalhas. Em 2 Crônica 20:17 diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Portai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para conosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Era uma batalha contra os moabitas, os midianitas e outros povos se juntaram a eles. Josafá, após a morte de Acabe, que ele era aliado de Acabe, e eles juntavam os reinos e eram fortes, venciam grandes batalhas, dominavam, mas quando Acabe morreu, essa aliança se desfez e Josafá ficou enfraquecido agora. Ele só tinha ali Judá e Jerusalém, ele reinava sobre ele. As 10 tribos se desvinculou dele. Só que esses inimigos que eram oportunistas, os amonitas, os moabitas, eram oportunistas. Eles entenderam, agora ele está fraco, agora é a hora da gente invadir, vamos lá. Se juntaram, formaram ali um grande exército, Só que Judá estava muito declinado na sua espiritualidade, estavam fracos espirituais. E Josafá, aí sabendo, né, porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as Escrituras, e ele precisava fortalecer o povo na fé, apregou o jejum, adoração, foi pregado ali as Escrituras para aquele povo, e de repente aquele povo entrou num grande avivamento. Esse avivamento, então, ia proporcionar aquele povo avivado e confiando em Deus. Só que Deus queria mostrar para aquele povo o poder dele, para que eles voltassem a confiar, a ter fé nesse Deus que eles já tinham deixado de lado. Então Deus fala para Josafá: vai ser sem luta, viu? Vocês não vão lutar. Só pode, aí ensaia bastante os cantos que vocês só vão cantar, tá? Só vão cantar. Ensaiam bem, viu? Não eram levitas, não, porque levita não canta, viu? Que muita gente aí se intitulando levita aí, né? E tá querendo um título que não lhe pertence. Levita era serviçal do templo. No templo tinha cantores e mestres de canto. Tá? Eram os que cantavam, não era levita, tá? Então, ensaiem bastante, viu, os cantores, os mestres de canto, porque vocês só vão cantar, tá? E aí eles vão para a batalha. Tá lá o inimigo, milhares e milhares e milhares deles estão lá. Então, os inimigos começam a ouvir os ruídos, começam a ouvir os cânticos, começa a ver o povo se alegrando. Aquilo foi estranho para eles deviam estar acovardados, eles deviam estar aí tremendo de medo, mas não, eles cantavam.
um ruído muito alto, alegria. Então, a presença de algo diferente estava sentida pelos inimigos, mas eles não deram conta, eles simplesmente não deram conta disso. E, de repente, sem armas, sem precisar lutar. Porque a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Eles só observaram o poder de Deus em operação. Observaram o poder de Deus em operação. Todo aquele exército, eles se lutaram entre eles mesmos e todos ali morreram, como vai ser na batalha do Armagedon. E no dia seguinte, ao amanhecer, eles vão lá recolher os despojos, ainda recolheram todos os despojos daqueles que tentaram lutar contra ele e destruí-los. É assim que Deus faz. E Deus mostrou que a peleja é de Deus, é Deus que peleja por nós. Deus está pelejando por cada um de nós. Deus está pelejando por cada um de nós nessa situação que estamos vivendo. Tenha fé, continue firme, buscando a palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, seja fiel em tudo, que a motivação estará sempre presente no teu coração, o fortalecimento estará presente e Deus está cuidando de vocês, Deus está cuidando de cada um de vocês, que tem aí se mantido fiel, que tem aí se mantido aceitando a palavra, recebendo a palavra, vocês estão se fortalecendo a cada dia. Não é só no culto presencial aqui, nós somos uma igreja corpo, estamos todos unidos no mesmo Espírito. Então recebe essa palavra no teu coração e glorifica o nome do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Meu Deus, a tua palavra tem sido ministrada aqui. Eu creio em nome de Jesus no poder da tua palavra. E creio que esse poder alcançou muitas vidas. Vidas que estavam aí necessitadas de uma motivação, de um estímulo, de um avivamento. E creio que tu operou tudo isso, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor. Como diz, tu vela pela tua palavra para fazer cumprir. Cumpra essa palavra, Senhor, na vida de todos que a receberam e aceitaram, para que coisas tremendas aconteçam na vida dos teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, domingo pela manhã nós temos escola dominical e o tema, estamos na lição 10 já, viu? Está quase chegando o final do trimestre. O tema é: O Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Nós vamos falar tudo sobre cura, viu? Tem muita coisa aí que pregam que não é a verdade sobre essa situação. Tem a cura divina, cura da alma e cura interior, tá? São 3 situações. Nós vamos mostrar isso aqui no domingo pela manhã. E agora, irmãos, só que tem aí o pastor presidente do conselho passou uma mensagem para mim sobre a questão dos cultos, né? Não é ele que está determinando, porque ele não tem autoridade sobre as congregações, ele tem autoridade ali no conselho dos pastores, tá? Mas não interfere em congregação nenhuma, em igreja nenhuma. Então, ele me avisou que até as 20 horas não pode haver nenhum culto. Depois das 20 horas, todo mundo já tem que estar preparado para ir embora. Tem que estar preparado para ir embora. Então, para fazer um culto com mais tranquilidade, porque 19h30 já tem que ter terminado o culto.
Então não vamos começar o culto 6h30 para 7h30, porque aí fica muito em cima, sempre passa um pouquinho. Então, foi sugerido que fizéssemos o culto às 18, das 18 às 19 horas. Das 18 às 19 horas, que é o culto presencial. Se fosse online, não fosse ninguém para a igreja, nós faríamos às 20 horas, mas como faremos a parte presencial com os irmãos do louvor, então vai ser às 18 horas, 18 horas, guarde bem, 18 horas, culto presencial, tá? Com todos os protocolos lá de proteção, né? Máscara, todo mundo de máscara, álcool gel, tudo ali, e só abriremos a porta lateral, para evitar que pessoas da rua venham entrar e criar problema, querer entrar sem máscara e você ter que constranger a pessoa a sair, a não ficar lá. Então, para não criar problema, que é mais pela live mesmo, feita presencialmente. Então, quem quiser participar, pode participar, tá, os irmãos? Então, às 18 horas, das 18 às 19 horas, será o culto presencial e online. Online, eu também não vou pregar, abrir outro culto aqui às 20 horas. Quando eu estiver aqui, vai ser lá da igreja, às 18 horas, 19 horas. Amém? Ficou bem esclarecido, né? Então, e será nesse domingo e no outro domingo também o mesmo horário, porque esse procedimento aí, esse lockdown aí, só termina no dia 19, que é sábado. Então, no domingo já está liberado, tá? Então, a ceia vai ser, sem ser esse domingo agora, e sim no outro, que também vai ser às 18 horas. Então, vamos fazer a ceia do Senhor, sem ser esse domingo, no próximo, às 18 horas, tá bom? Tá bem explicado. Amém. E os irmãos, queria falar com os irmãos, veja bem, eu não constranjo ninguém, nem peço nada para ninguém. Nem peço nada para ninguém. Pode ser que tenha irmãos que queiram ofertar ou entregar seu dízimo, se quiser, porque Deus não aceita nada obrigado, tá? E eu não constranjo ninguém a isso. Eu ensino como é, mas não constranjo ninguém. Então você pode depositar numa conta, é só entrar em contato com pedir o número da conta, como um irmão já fez isso, tá? Para entregar o seu dízimo, para não ficar aí com aquilo que é de Deus, tá? Ou alguma oferta. Então você pede o número da conta ou entra em contato com o nosso irmão Luiz, que ele vai buscar na tua casa, tá? Isso se você quiser. Ninguém é constrangido a nada, então, entendeu? Então ninguém vai falar nada. O pastor está pedindo. Não, nada disso. Vocês me conhecem, sabem disso, tá? Então fica aí esse aviso para vocês, tá? Quem quiser, peça o número da conta, eu passo para vocês ou peça para o irmão Luiz ir buscar. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos e queridas irmãs. Amém? Glória a Deus.